todo dado quantitativo, tá? Todo dado quantitativo, quando eu estou pensando, né, em dado quantitativo, eu penso em dados que eu posso, né, calcular a média e o desvio padrão. Né? Esses dados podem ser colocados numa escala linear, né? Então o 3 é metade do 6, o 6 é 3 vezes o 2, então, né, tudo isso funciona com uma escala linear, a gente já discutiu bem isso, tá certo? E esse dado quantitativo, o que é que eu quero fazer com ele? Eu quero comparar a média de dois grupos, tá bom? Comparação de média de dois grupos. Antes de avaliar a possibilidade de comparar a média desses dois grupos, primeiro eu tenho que rodar aquele teste, tá certo? Então estamos fazendo fluxograma. Vamos rodar um teste de normalidade. Nós vimos que o teste de normalidade ele pode ser de dois tipos. Né? Pode ser o teste de Kolmogorov-Smirnov, certo? Que normalmente serve para n's menores que 50. E o teste de Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk, que serve para n's menores que até 10, né? Menor ou igual a 10, tá bom? Ok. Vai ser o teste de Kolmogorov-Smirnov, tá bom? Escolhi o teste de Kolmogorov-Smirnov. Alguns também chamam de teste de Liford, um negócio assim, certo? Mesma coisa. Eu chamo de Kolmogorov-Smirnov. A maioria das pessoas chama dessa forma, tá bom? Beleza. Feito o teste de normalidade, eu tenho que tomar algumas decisões, certo? Existem algumas possibilidades quando eu rodo o teste de normalidade. Existe a possibilidade de um grupo dar paramétrico. Ok? Um grupo ser paramétrico e um grupo ser não paramétrico. Certo? Essa é a possibilidade número 1. Possibilidade número 2. O primeiro grupo é paramétrico, o segundo também. Maravilha. E a terceira possibilidade. Os dois grupos são não paramétricos. Tá bom? Esse aqui nós estamos trabalhando com uma estatística relativamente simples ainda, certo? A gente só tem algumas possibilidades. Só são dois grupos, cada um só pode ter dois desfechos, tá? Então essa seria a nossa possibilidade de desfechos. O grupo A e o B seriam paramétricos, o grupo A e o B seriam não paramétricos, e o grupo A ser paramétrico e o grupo B ser não paramétrico. Ok. Se nós tivermos esse primeiro desfecho, o que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que optar por um tipo de teste. Né? Para cada um desses desfechos, nós vamos ter que optar por testes de comparação de dois grupos. Ok? Ok. Se porventura eu tiver dois grupos paramétricos, eu vou tomar uma decisão. Se os dois grupos são paramétricos, tá? Respeitam a curva de normalidade, respeitam a curva de Gauss, eu vou utilizar um teste paramétrico. O que é um teste paramétrico? É um teste que utiliza a curva de Gauss para comparação dos dois grupos, tá bom? Se eu tenho dois grupos não paramétricos, é muito tranquilo. Eu vou utilizar um teste de comparação de médias do tipo não paramétrico. Agora, se eu tenho um grupo paramétrico e um não paramétrico, é importante considerar que eu devo utilizar também um teste não paramétrico. Por quê? Porque os testes paramétricos, normalmente dependem da curva de Gauss para comparar a média dos dois grupos. Se ele depende da curva de Gauss, quando eu tenho dois grupos paramétricos, eu tenho duas curvas gaussianas que vão ser comparadas. Se eu tenho um grupo paramétrico ou não, um tem uma curva gaussiana que representa bem um grupo, mas o outro tem uma curva que não é gaussiana. Então, não é interessante eu comparar
algo que não pode ser representado por uma curva gaussiana, tá? Com algo que pode ser representado pela curva gaussiana. Os testes não paramétricos não são independentes de curva de Gauss. Eles utilizam outra metodologia matemática que não precisa da curva de Gauss, ok? Então, nós temos que ter em mente esse primeiro fluxograma de decisão. A gente tem, se pelo menos um dos dois grupos for não paramétrico, nós deveremos utilizar um teste não paramétrico. Se os dois grupos forem não paramétricos, também, né? E se para rodar um teste paramétrico, eu preciso que os dois grupos sejam paramétricos. Sabe o que é que isso me lembra? Isso me lembra aquele negócio, né? De azão, azinho, né? Azão, né? E azão, azinho. Me lembra muito isso. O teste não paramétrico é como se fosse um azão, né? Se eu cruzar esse com esse, vai sair o quê? Vai sair um azulzinho, tá? Então, se eu pego um dado que é totalmente paramétrico e totalmente não paramétrico e outro é totalmente paramétrico, que é o caso aqui, ele ganha. Esse aqui é o azão, tá certo? Então, os testes não paramétricos devem se sobressair quando um dos grupos é não paramétrico. Resumindo, o não paramétrico domina nesse tipo de situação. Aqui nós temos só dois grupos, tá certo? Não estamos trabalhando ainda com mais de dois grupos, tá bom? Beleza. Decidi utilizar um teste não paramétrico. Que teste eu vou utilizar para comparar os dois grupos? Vou utilizar o teste de Mann-Whitney, ok? Se eu for utilizar um teste não paramétrico, por sua vez, eu vou utilizar o teste T de Student, ok? Pronto. Esse aqui é o algoritmo que nós vamos ter que utilizar caso as curvas de normalidade, dependendo das curvas de normalidade. Então, se nós temos muitas variáveis no estudo, pode ser que seja necessário utilizar o teste Mann-Whitney em algumas e o teste T de Student em outras. E eu tenho que arrumar uma forma de deixar isso funcionar lá na minha análise, tá bom? Bem, pessoal, então, tendo em vista que nós já sabemos, né? Já definimos se os nossos dados são paramétricos ou não paramétricos e já optamos pelos testes escolhidos. Vamos fazer aqui uma simulação, tá certo? De uma análise estatística comparando dados quantitativos de um grupo caso versus um grupo controle, né? Vamos utilizar aqui como exemplo a idade, eritrócitos e a hemoglobina, tá bom? Supondo que esse é um estudo que só tem dois grupos, tá? Vamos só aqui rapidamente relembrar a idade dos pacientes aqui, né? Do grupo controle e do grupo casos. É uma variável quantitativa discreta, uma vez que ela pula, né? Do 73, ela vai para 58, ela vai para 42, ela não tem uma continuidade fracionária dos números, tá? Os eritrócitos, nós temos aqui uma variável quantitativa contínua, 4,73, 4,17 assim por diante. E a hemoglobina, nós temos aqui uma variável também quantitativa contínua, tá bom? Partindo desse princípio, o primeiro passo que nós vamos avaliar é saber se esses dados são paramétricos ou não paramétricos. Eu clico em Analyze, vou em colunas estatísticas, dou OK, tá? Clico aqui, olha, teste de Kolmogorov 2009. Por quê? Porque nós temos mais do que 10 amostras por grupo. Tá? Deixo marcado o mínimo, o máximo, os quartis, média e desvio padrão. Vou adicionar o coeficiente de variação. Vou deixar aqui o intervalo de confiança da média. Tá bom? E deixo aqui marcado o teste de normalidade de Kolmogorov 2009. Dou um OK e obtenho, portanto, a estatística descritiva. Perfeito? E aqui embaixo o teste de normalidade. O p-valor foi acima de 0,05, então não há diferença entre a curva do grupo controle e a curva de Gauss, e a curva dos casos e a curva de Gauss. Então, esses dados passaram na normalidade. Posso utilizar um teste T de Student para comparar a média de idade do grupo controle com o grupo casos. Tá? Clico em Analyze,
teste T de Student and Non-Parametric Tests, tá? Essa será a opção para nós compararmos dois grupos independentes, tá certo? Clique em OK. Aí aqui nós vamos ter essas opções, tá? Quais são as opções? Vamos lá. Testes pareados. Testes pareados seria se nós estivéssemos falando do grupo controle versus ele mesmo em um outro momento. Quando a gente faz o pareamento de amostras, nós vamos ter uma aula sobre estatística pareada. Esse não é o momento agora, então não marco aqui. Testes não paramétricos, tá? Os testes não paramétricos era caso um dos dados ele desse não paramétrico, tá? Se pelo menos um der não paramétrico, a gente vai marcar aqui teste não paramétrico e automaticamente o Prisma já seleciona, olha, o teste diminuído. Não é o caso, ok? Correção de Welch. A correção de Welch ela é utilizada quando as variâncias elas são significativamente diferentes. Tá? É a mesma correção que é utilizada lá no PCS para dados com variâncias significativamente grandes. Toda vez que eu fazer o teste T de Student, eu devo rodar o teste de Levine. E esse teste de Levine vai dizer se meus dados têm homocedacidade, que é quando os desvios padrões eles são, não existe diferença significante entre os desvios padrões, ou se esses dados eles têm heterocedacidade, ou seja, se os desvios padrões, as variâncias desses dois grupos são significativamente diferentes. Independente desses dois, vai ser rodado o teste T. Só que o teste T com homocedacidade é um valor, o teste T com heterocedacidade gera outro p-valor, tá bom? Então, nós vamos ter que rodar o teste T para saber se as variâncias são significativamente diferentes e, se for, a gente vai refazer utilizando essa correção. Então, aqui, quando eu clico em Analyze, teste T, não marco nada, a priori, e dou um OK. Tá bom? Tá aqui, teste T não pareado. Esse aqui foi o valor do teste T, 0,07, ou seja, não existe diferença estatisticamente significante entre as médias de desigualdade do grupo A, que está aqui, versus o grupo B. Ok? Massa. Aonde é que eu vou ver aquela historiazinha lá das variâncias? Eu vou ver aqui, olha. Esse aqui é o teste F, né, o teste de Levine para comparação dos desvios padrões. E aqui nós temos o p-valor comparando os desvios padrões do grupo A e do grupo B. Percebam que esse aqui não é o p-valor comparando o grupo A com o grupo B, mas é só para saber se o desvio padrão do A é significativamente diferente do desvio padrão do B. Aqui está me dizendo o quê? Que não existe diferença entre os desvios padrões do grupo A e do grupo B. Então, eu posso adotar esse p-valor sem nenhuma correção. Se porventura aqui tivesse dado uma diferença estatisticamente significante entre os desvios padrões, eu ia ter que desconsiderar esse teste T. Tá? Vamos supor que deu diferença significante. Desmarco aqui, clico aqui em Delete. Ok. E vou refazer a análise estatística considerando que os desvios padrões são significativamente diferentes. Clique em Analyze. Teste T e testes não paramétricos, eu iria marcar essa caixinha aqui, olha, correção de Welch. A correção de Welch ela é utilizada, tá, para recalcular o valor da estatística do teste T de Student quando as variâncias elas não são iguais, tá? Ali deu igual, a gente não precisaria mexer, tá? Mas quando elas são diferentes, a gente vai ter que refazer o teste T. Clica em OK. E está aqui o valor da estatística T, tá bom? Com a correção de Welch. Sem a correção de Welch era quanto? Era 726, né? A gente também pode clicar aqui, ó, estatística T, e a gente pode refazer a análise. Vou tirar aqui a estatística, o ajuste de Welch. Tá? Beleza. Teste T não pareado. 00712. Clico aqui, adicionar correção, 0072, tá certo? Não vai haver grandes diferenças, mas isso ocasionalmente pode acontecer, tá bom? Então, eu posso apagar ou posso simplesmente vir aqui e refazer a análise
estatística, dependendo de quem? Dependendo do valor de Welch. Isso para dados paramétricos. Suponhamos, tá, que, no entanto, o grupo casos deu que ele não era paramétrico. Vamos ver se algum dos outros vai ser, todo mundo vai ser paramétrico. Eritrócitos, eu clico em Analyze, colunas estatísticas, ok. Marco o teste de normalidade como algoritmo 9 e beleza, os dois passaram. Vou fazer um teste T. Hemoglobina, Analyze, colunas estatísticas, ok. Como algoritmo 9, os dois passaram também na normalidade, tá bom? Suponhamos que no grupo eritrócitos, vamos fazer o teste T nele, tá? Os dois passaram na normalidade, vamos fazer o que é correto. Analyze, teste T, ok. Não marco nada, ok. Opa, olha aqui, as variâncias, quando eu desço para cá, olha. Esse aqui é o valor do teste T, não pareado, sem nenhum ajuste, 0,8637, sem diferença estatística entre os grupos. Mas aqui embaixo está me dizendo que os desvios padrões do grupo A e do grupo B são significativamente diferentes. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que usar esse ajuste, clico aqui, né, teste T, marco o ajuste de Welch e recalculo o valor de P, considerando que os desvios padrões são significativamente diferentes. Pronto, esse aqui é o valor de P que eu vou ter que considerar para a comparação dos eritrócitos. Aqui eu tenho a estatística descritiva, né, do grupo A e do grupo B, tá bom? E a estatística inferencial já do grupo A e do grupo B, sabendo que os dois são paramétricos, mas que seus desvios padrões são significativamente diferentes. Tá? Massa. Suponhamos que quando eu fui fazer hemoglobina, né, um dos grupos, ou os dois grupos, deu não paramétrico. Então, vamos fazer um teste não paramétrico para eles. Clico em Analyze, deixo a caixinha marcada de teste T e testes não paramétricos. Clico em OK e marco aqui, olha, teste não paramétrico. Tá? Notem que o teste selecionado já é o teste menu item e desaparece a possibilidade de marcar a correção de Welch. Por quê? Bem, porque os testes não paramétricos, olha, não assumem distribuições o quê? Gaussianas. Então, o desvio padrão aqui vai ser de nenhuma importância. Consequentemente, não se aplica a correção de Welch para esse tipo de análise não paramétrica, tá bom? Desmarcando, olha, teste T pareado, ou teste T não pareado, perdão, aqui com a correção de Welch. Mas se o dado for não paramétrico, essa opção desaparece e já aparece aqui, olha, o teste de menu item. Clico em OK e pronto. Esse daqui é o p-valor do teste de menu item, mostrando que não existe diferença estatística na comparação entre as médias não paramétricas, né, de hemoglobina do grupo caso e do grupo controle, tá? O Prisma não software, vocês estão vendo que ele é fácil de trabalhar, uma vez que você conhece os comandos, isso se torna bastante fluido. No início é um pouco mais demorado, mas logo fica muito simples e você rodar e você vai ficando no automático. Então sempre eu vou ter que fazer o quê? Na comparação de dois grupos, revisando, vou ter que aplicar um teste de normalidade para os dois grupos. Se os dois grupos forem paramétricos, eu utilizo o teste T de Student. Quando eu utilizo o teste T de Student, eu posso necessitar ou não da correção de Welch. Tá? O teste de Levine ele é aplicado para ver se as variâncias, se os desvios padrões são muito diferentes. Se os desvios padrões forem muito diferentes, eu vou ter que utilizar o ajuste de Welch. Senão, eu não marco nada na caixinha. Tá? Se pelo menos um dos grupos for não paramétrico, aí não. Se um dos grupos for não paramétrico, eu vou ter que utilizar o teste de menu item, tá? Ou se os dois grupos forem não paramétricos. Tá bom? Em ambos os casos, se um ou se dois grupos forem não paramétricos, eu tiver que utilizar o teste menu item, só clico lá no menu item e dou um OK. Beleza, gente? Então, é automático. Calcula a média de seu padrão dos meus dois grupos, trabalha os dados, tira um outlier, beleza? Roda o teste de normalidade. Se o N for menor que 10, chapeiro que se aplica. Se o N for maior do que 10, menor do que 50, o teste de Kolmogorov 9. E eu tenho três possibilidades. Os dois grupos serem não paramétricos, vou utilizar um teste não paramétrico.
os dois grupos são paramétricos, vou utilizar um teste paramétrico. Ou um grupo é não paramétrico e o outro grupo é paramétrico. Vou utilizar um teste não paramétrico, já que esse grupo tem uma curva de Gauss legal, tem uma curva que parece a curva de Gauss, esse daqui não tem. Como os testes paramétricos dependem da curva de Gauss e esse não tem, eu não tenho como comparar uma coisa que não tem com a cor que tem. Agora eu posso utilizar um teste não paramétrico, já que ele é independente da curva de normalidade. O teste não paramétrico para comparação de dois grupos, tá? É o teste Mann-Whitney, e o teste paramétrico para comparação de dois grupos é o teste T de Student. Quando eu vou rodar o teste T de Student, ele roda também uma análise de homocedacidade, que é o teste de Levine. E ele vai gerar dois valores de P para o teste T. Um P-valor considerado homocedacidade e um P-valor considerado heterocedacidade. Tá bom? Beleza? Ok. Eu tenho alguns exemplos, vez ou outra, quando eu vou rodar alguma análise, essa heterocedacidade ela impacta no resultado, no desfecho, né? Você tem que estar muito atento com isso. E eu vou dar aqui um exemplo. Olha, esse aqui foi uma análise que eu fiz uma vez. Eram dois grupos, né? Um grupo de pacientes que tinha sangramento e um grupo de pacientes que não tinha sangramento. E os pesquisadores compararam a quantidade de plaquetas, o tempo, o TAP, o INR, o TTPA e o número de dentes, tá? Tá aqui a média, o desvio padrão de todo mundo, o erro padrão. Todo mundo passou na normalidade nessa análise aqui. Como todo mundo passou na normalidade, rodei teste T para todo mundo. Vamos lá. Para as plaquetas, eu devo considerar esse P-valor do teste T ou esse P-valor do teste T? De cima ou de baixo? De baixo. Por quê? Porque o teste de Levine está me dizendo que existe diferença significante entre esse desvio padrão, que é 228, e esse que é 92. Assim, o P-valor do teste T de Student que eu vou colocar lá na minha tabelinha é 0,790 e não 0,452. Para o TAP, mesma coisa. Olha aqui, o teste de Levine deu 0,004. Esse desvio padrão, 1,71, é diferente desse desvio padrão, 5,14. Esses desvios padrões vão gerar variâncias muito diferentes. Como essas variâncias elas não são iguais, eu devo utilizar esse P-valor, 0,584, e não esse P-valor, 0,055. Agora eu vejo o INR. O INR deu diferença significativa entre as variâncias. Eu tenho que utilizar o P-valor de baixo, não o de cima. Mas notem que se eu não me atentar a isso, e o Prisma não faz isso, se eu não me atentar a isso, tá? Aqui existe diferença significativa no INR, aqui não existe. Se eu considerar que as variâncias são iguais, eu vou dizer o quê? Que os pacientes que tiveram sangramento apresentam INR significativamente mais alto do que os pacientes que não tiveram sangramento. Então, eu vou estar dizendo o quê? Que existe diferença significativa entre eles, que INR alto é fator de risco para sangramento. Erro alfa, erro tipo 1, tá certo? Dizer que há diferença não há. Imagina a quantidade de condutas que não vão ser tomadas por conta disso. Tá? Mas o teste de Levine me aponta que eu devo pegar esse P-valor aqui, que me mostra que não há diferença entre eles. Esse é o ajuste de heterocedacidade do teste T, tá bom? Me mostrando, portanto, que às vezes, isso aqui é crítico, aqui quase foi crítico, né? Olha, mas aqui foi crítico. Então, eu devo me atentar muito a esse valor. Eu tenho um outro exemplo aqui, exemplos de heterocedacidade. Eu sempre salvo, porque eu acho tão bonito, tá? Foi esse. Esse aqui aconteceu o contrário. É no grupo, né, de pacientes com apneia, pacientes sem apneia do sono, e ele contou várias coisas, né, quantidade de aulas perdidas durante um ano, quantidade de aulas perdidas no ano passado, a quantidade média de dias que chegou atrasado na escola e dias que chegou atrasado no ano passado. Tá? Considerando que todo mundo deu paramétrico, então eu rodei teste T, né, para todo mundo, beleza? E pegando essa variável que diz que chegou atrasado esse ano, o teste de Levine deu diferença significante. Isso significa que o desvio padrão do grupo apneia, que é 1,5, ou que é 2,29, é estatisticamente diferente do desvio padrão do grupo controle, que é 1,35. Isso significa, portanto, que eu devo pegar esse P-valor e não esse.
pegando o p-valor para dados com heterocedacidade, existe diferença significante entre o tempo, a quantidade média de dias que o aluno chegou atrasado nesse ano. E desconsiderando isso, eu vou estar assumindo isso aqui, olha, de que não existe essa diferença. O erro tipo 2, né, o erro beta. Então, vocês estão vendo que, às vezes, para variáveis, algumas variáveis, considerar o teste de Levine é fundamental para você escolher o p-valor correto do teste T. Outro exemplozinho, deixa eu ver se tem aqui. É o mesmo. Esse, olha, foi um trabalho lá de patologia que a gente publicou um tempo atrás, né? Percentual de células marcadas para CCR7. Olha aí, o teste de Levine deu quanto? 0,032. Deu diferença estatística. Então, eu tenho que considerar esse p-valor e não esse p-valor. Ou seja, considerando corretamente, existe diferença do sexo masculino para o sexo feminino. Considerando qual o p-valor automaticamente que ele gera, sem ajuste de heterocedacidade, não existe diferença. Então, isso muda totalmente a discussão e o desfecho do meu trabalho. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Eu acho que é só isso mesmo. E esse daqui também, né? Olha. Aqui é anos de estudo de pacientes que não tinham nenhuma cárie e pacientes que tinham pelo menos um dente cariado perdido e abotonado. Tá? O teste de Levine me mostrou o quê? Que não existe diferença estatística entre os desvios padrões. Nesse caso aqui, como não existe diferença, eu devo pegar esse daqui, olha, 0,055, que me diz o quê? Que me diz que não existe diferença estatística entre essa média e essa média. Se eu olhar erroneamente, eu vou considerar que as variâncias elas não são iguais, existe diferença estatística. Tá bom? Então, dependendo dessas condições, esse é o fluxograma que eu tenho que realizar. Tá? Eu vou colocar isso aqui no grupo, ok? E é isso aí, pessoal. Então, muito obrigado e um forte abraço a todos vocês.